Alguns vídeos atrás eu mostrei o potencial de retorno que um ativo pagando IPCA mais 6% apresentaria para a sua carteira de investimentos. Agora, qual que é o ponto? Eu quis fazer um comparativo. Que tipo de comparativo? Nesse vídeo aqui anterior, eu mostrei qual que seria a taxa de retorno que você teria se comprasse um título público pagando uma taxa de IPCA mais 6% ao ano. E aí eu fiz a comparação, falando, olha, nível de retorno que você conseguiria aqui, né, médio em 2, 3 anos, é de X%. Um retorno extremamente atrativo, né? Frente a opções que você teria de ter investido no Ibovespa, ter investido no IFIX, né, ao longo do tempo. E as pessoas fizeram uma observação muito importante. Legal, Gui, você simulou aportes apenas quando as taxas estavam acima de IPCA mais 6%. Você deveria ter feito a mesma coisa com o Ibovespa, tá certo? Que a gente vai colocar aqui, e também com o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Só como é que vai funcionar? A gente vai fazer a seguinte simulação. Toda vez que o Tesouro IPCA 2035, que tem um histórico lá desde 2010, bateu numa taxa superior a IPCA mais 6% ao ano, a gente vai simular um aporte. Um aporte de quanto, Gui? De R$100, tá certo? Só que dessa vez, diferente do estudo anterior, toda vez que a gente fizer um aporte de R$100 no Tesouro IPCA 2035, a gente também vai fazer outros 2 aportes no mesmo dia, no mesmo momento. Quais serão esses outros 2 aportes? Um aporte será no Ibovespa, tá certo? E o outro aporte será no mesmo dia no IFIX, no índice de fundos imobiliários. E o que eu vou fazer? Todos os dias eu vou verificar isso aqui, ó, desde 2010 até os dias de hoje, tá? Eu vou verificar. Toda vez que o Tesouro IPCA 2035 bater uma taxa de IPCA mais 6% ou acima, vou fazer um aporte de R$100. Amanhã, IPCA mais 6, vou fazer um aporte de R$100. E assim sucessivamente, desde 2010. Tanto no IPCA, quanto no Ibovespa, quanto no IFIX, todos os aportes no mesmo dia. E aqui que eu vou verificar? Vou verificar qual que é o rendimento de cada um de todos esses aportes depois de um período de 3 anos. Tá certo? Então eu vou verificar. Quanto que o Tesouro IPCA 2035 rendeu? Todos os aportes no Tesouro IPCA 2035 renderam, né? Todos esses aportes de R$100 ao longo da história, depois de 3 anos. Vou chegar em um resultado. Vou verificar quanto todos os aportes realizados no mesmo dia no Ibovespa, esses de R$100, renderam também depois de tê-los carregado cada um por 3 anos. Vou chegar a um percentual aqui também. E também no IFIX, né, que representa ali os fundos imobiliários mais negociados do mercado brasileiro. Então, todos esses aportes de R$100, depois de 3 anos, quanto eles me trouxeram de retorno? E vou tirar uma média de tudo isso. Então, eu vou chegar em um percentual aqui para o Tesouro IPCA 2035, para o Ibovespa e para o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem também tem interesse em saber mais sobre dinheiro e investimentos e, obviamente, dê o curtir aqui, porque curtir, por enquanto, não é tributado, tá certo? E aí você deve estar se perguntando, ô Gui, mas por que você vai fazer isso? Cara, comparando esses aportes, quando o Tesouro IPCA 2035 superou os 6%, por que você está comparando um aporte no mesmo dia no Ibovespa e no IFIX? E eu vou tentar trazer uma explicação bem breve para você. De onde que vem o valor de uma ação? Por que o valor de uma ação da CIA é de R$10, da Petrobras é de R$30, do Banco do Brasil é de X reais e por aí vai? De onde que vem esse valor? Será que é meramente especulação? Será que é meramente aposta? E a gente, obviamente, não poderia achar que isso está muito errado. O valor de uma determinada ação, né, vem de um processo que é conhecido basicamente como valuation, tá certo? Então você deve ter ouvido esse termo por aí, tá? O que consiste esse processo de valuation? O processo de valuation consiste basicamente em você trazer o resultado esperado de vários anos daqui para frente de uma empresa. Então aqui está o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5 e assim sucessivamente, tá? Então cada ano aqui ela tem um resultado esperado, às vezes um pouco maior, às vezes um pouquinho menor, mas o analista de investimentos ele acaba fazendo essas projeções de resultado ao longo de vários anos. E como é que ele determina o valor de uma ação ou de um fundo imobiliário? Hoje, ele simplesmente faz o seguinte, ele pega toda essa expectativa de resultado que essa empresa ou esse fundo imobiliário entregaria no futuro e ele traz tudo isso daqui a valor presente. Tá certo? Que eu coloco aqui a valor presente. Todos esses resultados futuros trazidos a valor presente no dia de hoje é o que a gente chama de valuation. Todo esse processo aqui, que parece muito simples, é o que a gente chama
de valuation, fazer o valuation de uma ação, de uma empresa, de um fundo imobiliário, perfeito? Qual que é o ponto? O ponto é que é o seguinte, né? A gente vai falar que tudo isso daqui, ó, todo esse lucro futuro, eu vou colocar aqui como LF, tá? Lucro futuro. Ele é trazido a valor presente por uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa? Essa é a taxa dos títulos de renda fixa. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando a taxa do Tesouro IPCA 2035 ela sobe, ó, esse valor presente, que é o valor das ações das empresas e dos fundos imobiliários, ele tende a cair, tá certo? Por que eu tô te explicando tudo isso? Porque toda vez que o Tesouro IPCA 2035, 2045, né, a taxa deles está acima de IPCA mais 6, a gente também tende a observar um Ibovespa mais depreciado, um IFIX mais depreciado, que nada mais, nada menos significa que as ações do Brasil mais ou menos desvalorizadas, os fundos imobiliários do Brasil mais ou menos desvalorizados. Então por isso que a gente está fazendo todo esse estudo. Agora a gente está comparando banana com banana, maçã com maçã, verificando todas as possíveis aplicações no mesmo momento em que parecem ser momentos oportunos. Beleza? Então, explicado isso, explicado por que a gente está fazendo essa comparação, vamos aos resultados. Beleza? A gente pegou todos esses aportes desde 2010, sempre que o Tesouro IPCA 2035, né, que tem um histórico mais longo, superou a taxa de IPCA mais 6% ao ano. Certo? Todos esses aportes de R$100. A gente pegou cada um desses aportes e viu quanto que ele rendeu 3 anos para frente. E a gente tirou uma média desse retorno. Qual que foi o retorno médio, Gui, desses aportes que você carregou aqui no IPCA 2035, né, quando ele bateu o IPCA mais 6% ou taxa superior? Qual que foi o retorno médio em um período de 3 anos? Só, retorno médio foi de 81,44%. O que dá um retorno médio anual na casa dos 22%. Poxa, o que é algo muito bom, certo? Então, na média, se eu sempre coloquei R$100 todos os dias que o Tesouro IPCA 2035 estava sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 6 ou superior, se eu fiz isso todas as vezes, meu retorno médio em todos esses aportes foi de 81,44%. Retorno médio ao ano de 22%, que é um retorno bem alto, tá certo? Lembre-se que essa taxa de retorno aqui é muito próxima que o Warren Buffett conseguiu ao longo de toda a sua vida investindo, tá? Então, uma taxa de retorno muito boa. Você vai falar o seguinte, pô, Gui, não é muito legal, né? Eu achei que era mais, tá? Mas isso aqui é um retorno médio, tá certo? Então, qual que foi o melhor aporte de R$100? Ou seja, aquele que eu comprei o Tesouro IPCA 2035, passou 3 anos, ele teve a melhor taxa de retorno dentre todos os outros aportes do IPCA 2035 depois de 3 anos. Qual que trouxe a maior taxa de retorno? Esse aporte do IPCA 2035 que trouxe a maior taxa de retorno, teve um retorno positivo, obviamente, né? Na casa dos 136%, o que dá um retorno médio anual na casa dos 33%. Beleza? Aí a coisa começa a ficar muito boa. Então, todas as vezes que ele bateu essa taxa de IPCA mais 6, teve uma vez que esse aporte trouxe um retorno de 136% depois de 3 anos. A Gui mostrou o melhor, tem que mostrar o pior. Qual que foi o aporte desses de R$100 aqui no Tesouro IPCA 2035? Que trouxe o menor retorno depois de 3 anos. O que trouxe o menor retorno, trouxe aí um retorno de 38,86%, que dá para dizer aqui que foi muito perto de 39%, que dá um retorno médio anual, olha só, na casa dos 11,5%, o que não é nenhum bicho de 7 cabeças, o que não é um retorno, está muito longe de ser um retorno horroroso, um retorno médio anual na casa de 11,5%. Se a gente for pegar o CDI nos últimos 20, 30 anos, dá algo inclusive um pouco menor do que isso aqui, né? Então, para ser a pior janela de retorno de um aporte de R$100 no Tesouro IPCA 2035, quando você pega carregado por 3 anos, não é algo muito ruim, não. Agora você deve estar pensando o seguinte, você que gosta muito de renda variável, de ações, fundos imobiliários, você deve estar falando, Gui, agora isso aqui vai ficar para trás. Porque quem vem agora são as ações e os fundos imobiliários, meu amigo. E aí você comparando banana com banana, ou seja, quando o IPCA 2035 estava muito bom, se comprou também Ibovespa, comprou também fundos imobiliários, aí não tem para ninguém. É isso que a gente vai ver agora. Então a gente vai passar para análise agora do Ibovespa, tá certo? O que a gente está verificando aqui? Todas as vezes que a taxa do IPCA 2035 superou o IPCA mais 6, fiz um aporte também no Ibovespa. Carreguei todos esses aportes por 3 anos. Então eu tive um retorno lá em cada um desses aportes. E eu pego a média de retorno que todos eles me trouxeram. Vamos ver quanto que foi a média de retorno?
Bom, a média de retorno aqui depois de 3 anos foi de aproximadamente 47%. Isso depois, ó, então quem está pegando aqui janela média de retorno, de 3 anos. Olha só, o que dá um retorno médio anual na casa dos 13,67%. Então, na média, esses aportes no Ibovespa, ou seja, nas maiores e mais negociadas empresas do Brasil, quando a taxa do IPCA 2035 estava acima de IPCA mais 6, não foram tão bem. Pô, trouxe um retorno interessante na média? 13,67% ao ano? Sim, mas não dá para dizer que é algo, nossa, maravilhoso, né? Olha a diferença aqui do retorno médio por IPCA 2035 em janelas de 3 anos. 81,44% nas janelas de 3 anos e 22% a média de retorno anual. É muito superior aqui ao que o Ibovespa trouxe. Só que aqui a gente tem uma diferença. Vamos para a melhor janela. Ou seja, melhor aporte de R$100 que eu coloquei no Ibovespa todas as vezes que o IPCA 2035 superou a taxa de IPCA mais 6%. Qual que foi? Quanto eu trouxe de retorno esse aporte de R$100? O melhor aporte de R$100 que eu carreguei por 3 anos que eu fiz no Ibovespa. O melhor aporte me trouxe uma rentabilidade de 162,18%. O que me dá um retorno médio anual na casa dos 37%. Veja só, apesar de, na média, o Ibovespa ficar bem atrás do IPCA 2035, né, ou ter ficado bem atrás do IPCA 2035, o melhor retorno já ficou acima, tá? Opa, trouxe um retorno interessante, o melhor aporte no Ibovespa, todas as vezes que a taxa do IPCA 2035 foi para cima de IPCA mais 6. Mas, quem mostra o melhor tem que mostrar também o pior, tá bom? E é aí que a coisa fica um pouquinho pior para o Ibovespa. O pior aporte desses de R$100, ele trouxe um retorno depois de 3 anos de, olha só, menos 30%. E aqui eu vou colocar até em vermelho. Tá certo? O que dá um retorno médio anual na casa de menos 11,50%. Aí começa a machucar, né? Você vê que o melhor aporte teve um retorno muito bom, até um pouquinho melhor do que o melhor aporte no IPCA 2035, porém, o pior aporte trouxe um retorno muito ruim. E aqui eu faço uma ressalva. Você está falando que nesses R$100, depois de 3 anos, trouxe um retorno nominal negativo de 30%. Isso sem considerar a inflação. Se você considerar a inflação média do Brasil aí em 3 anos, dá praticamente mais 10% de perda de poder de compra. Então a perda real aqui do investimento que você fez nesse momento foi muito relevante. O que a gente pode concluir olhando isso daqui? Pô, o melhor aporte teve um retorno muito bom. O pior teve um retorno muito ruim. Uma coisa é certa, o Ibovespa apresenta um risco bem maior, uma dispersão bem maior entre melhores resultados e piores resultados. Bom, Gui, e agora? Como é que a gente faz? Eu acho que tem uma coisa para a gente olhar aqui. Primeiro, a média, certo? A média de retorno do IPCA 2035 foi muito maior do que a média de retorno do Ibovespa. Tem um outro indicador que eu peguei aqui para vocês, um indicador que é o chamado consistência, beleza? Esse aqui é muito importante, certo? E o que isso daqui vai nos mostrar? O que esse indicador vai nos mostrar? Eu estou falando aqui que todos os dias que a taxa do IPCA 2035 superou o IPCA mais 6, eu fiz um aporte no IPCA 2035 de R$100, fiz um aporte no Ibovespa e fiz um aporte também no IFIX. Certo? O que eu vou pegar aqui para verificar a consistência? Vai ser consistência B35 versus o Ibovespa. Então eu vou pegar todos esses aportes aqui que foram realizados no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5 e assim sucessivamente. E eu vou ver qual aporte rendeu mais depois de 3 anos. Se foi o B35, se foi o Ibovespa. Nesse aporte aqui foi o B35, ponto para o IPCA 2035. Vamos para o dia seguinte, quem rendeu mais? B35 ou Ibovespa? Opa! B35 de novo. Legal, 2-0. Terceiro dia, B35 ou Ibovespa? Opa, foi o Ibovespa agora. Opa, 2-1 para o B35. Eu vou fazer isso em todos os aportes, para eu chegar no que eu chamo de consistência. Em todos esses aportes, depois de 3 anos, quem teve, na maior parte das vezes, o retorno maior. E aí aqui a gente tem um dado bem importante para olhar, que é esse indicador de consistência. Então eu fiz a conta. Todas as vezes que o aporte da B35, depois de 3 anos, superou o Ibovespa, e todas as vezes que o aporte do Ibovespa superou do B35 depois de 3 anos. Certo? Banana com banana, maçã com maçã. E olha só, foram 725 dias em que desde o início
aqui da B35, ele negociou uma taxa superior a IPCA mais 6. Então foram 725 aportes de R$100 na B35, né, no Tesouro IPCA 2035, e 725 aportes no Ibovespa, todos no mesmo dia. Tá? E aí a gente carregou por 3 anos todos esses aportes. De 725 vezes, somente em 150 oportunidades, o Ibovespa ficou à frente do aporte da B35. Nas outras 575 vezes, o aporte na B35, no Tesouro IPCA 2035, ele teve um retorno maior. O que isso significa? Significa que 80% dos aportes na B35 superaram em retorno o aporte no Ibovespa. Então o que a gente pode dizer? Se você adquiriu o Tesouro IPCA 2035, quando ele foi negociado a uma taxa superior a IPCA mais 6% ao longo da história, você teve um retorno, na grande maioria das vezes, maior do que no Ibovespa. E quando você perdeu, quando você fez o pior dos aportes, no IPCA 2035, você não perdeu dinheiro, você teve um retorno ok até. Só que no Ibovespa você perdeu e perdeu muito quando você teve um retorno negativo. Então dá pra gente dizer, olhando esses dados, que o Tesouro IPCA 2035 foi mais consistente, trouxe uma consistência maior em termos de retorno e um risco menor. Beleza? Aí você que só tá colocando dinheiro em ações deve ter pensado, caraca, que doideira, hein? Doideira mesmo, né? Então assim, olhando por esses dados, não tem por que hoje você só colocar dinheiro em ações e desconsiderar a grande oportunidade que Tesouro IPCA 2035 e 45 ou ativos indexados à inflação de longo prazo no geral estão te dando no Brasil. Beleza? Agora, você vai falar o seguinte, Gui, você pegou aqui um páreo fácil, né? Os investidores e investidoras de fundos imobiliários, que são praticamente fãs de fundos imobiliários, vão estar pensando o seguinte, beleza, Gui, o Ibovespa é fácil de bater, eu quero ver você superar o IFIX, o índice de fundos imobiliários, que representam os maiores e mais negociados fundos imobiliários do Brasil. Eu fiz essa análise também. Então vamos lá, primeiro para o retorno médio de todos os aportes que a gente realizou aí no IFIX, todas as vezes que o Tesouro IPCA 2035 superou a taxa de IPCA mais 6. Então vamos aqui para o retorno médio, certo? Vou colocar aqui médio de 3 anos. Qual que foi? Nos fundos imobiliários foi de 56,28%, tá bom? Que dá um retorno médio anual na casa de 16%. Bom, retorno muito bom na média, certo? Mas lembre-se, menor do que o retorno médio do Tesouro IPCA 2035. Aí a gente já começa a falar, opa, estamos comparando banana com banana, maçã com maçã, e caramba, nesse quesito, vantagem para o Tesouro IPCA 2035, né? Ou Tesouro IPCA de longo prazo. Agora vamos para a maior janela de retorno, ou a melhor janela de retorno dessa daqui, de 3 anos. Qual que foi? No IFIX, no índice de fundos imobiliários, foi um aporte que trouxe um retorno de 83,23%, o que dá um retorno médio anual na casa de 22,5%, tá? Então veja só, o melhor aporte que você fez ali no IFIX, quando a taxa do IPCA 2035 estava acima de IPCA mais 6, ele trouxe um retorno muito parecido com o que a média no IPCA 2035 trouxe. Então, mas é ruim? Nossa, nem de longe dá pra dizer que é ruim. Foi muito bom, tá? 22,5% ao ano é um retorno muito bom. Então aqui, ó, ponto para B35, ponto para B35 nesse quesito também. Mas agora, quem mostra o melhor, mostra o pior, ou a menor janela de retorno aqui em 3 anos, tá? Qual que foi? Bom, essa janela trouxe um retorno, a pior, né, de 28% aproximadamente, o que dá um retorno médio anual aí na casa dos 8 e pouquinho por cento. Veja, isso daqui é um retorno ruim? Muito ruim? Não, nem de longe dá para dizer isso, né? Poxa, menor janela de retorno no IFIX, todas as vezes que a taxa superou lá na IPCA mais 6, carregou por 3 anos, foi de 28%. Pô, muito melhor do que a pior janela do Ibovespa, né? Que trouxe menos 30%. Mas, vamos lá, vamos lembrar. A menor janela de retorno do IPCA 2035, né? Carregando por 3 anos, foi de 38% acumulado e de 11,5% de retorno médio anual. Então, mais um ponto para o IPCA 2035 aqui, quando a gente compara com o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Gui, então aqui foi ponto para o 2035, ponto para o 2035,
ponto para 2035, certo? Mas e na consistência? Poxa, vamos olhar então na consistência, né? Então o que a gente vai fazer aqui na consistência? A mesma coisa que a gente fez lá com as ações. Então a gente vai pegar todos os aportes. Pô, esse dia aqui, a taxa estava acima de IPCA mais 6% no B35, no Tesouro IPCA 2035. Então, um aporte de 100, né, no Tesouro IPCA 2035, um aporte de 100 no Ibovespa, um aporte de 100 no IFIX. Dia seguinte, mesma coisa. Opa, tá acima de IPCA mais 6, um aporte no Tesouro IPCA, um aporte no Ibovespa, um aporte no IFIX. Assim todos os dias, tá certo? E aí a gente vai ver, depois de 3 anos, quais foram a rentabilidade de cada um deles, e aqui a gente vai fazer, né? IFIX versus o Tesouro IPCA 2035, também conhecido como B35, e a gente vai ver qual que foi o índice de consistência do IFIX em superar o retorno do IPCA 2035. Então olha só, foram 612 dias, né, em que a B35 superou a taxa de IPCA mais 6. Aqui, por que é menor do que lá na comparação anterior? Porque o IFIX, pessoal, ele é mais novo, né? Ele tem um histórico menor do que o Ibovespa e do que a B35, tá? Então, nesse caso, a gente começou a fazer essa comparação desde que o IFIX nasceu, beleza? Por isso que tem um número menor aqui de dias em que a taxa da B35 superou o patamar de IPCA mais 6. Então, foram 612 aportes, tanto na B35 quanto no IFIX, que a gente conseguiu carregar por 3 anos para frente. Desses 612 aportes, olha só, 55 desses 612 aportes, em apenas 55 observações, o IFIX ficou à frente do Tesouro IPCA 2035. E 557 vezes, o que aconteceu? A B35 superou o IFIX em termos de retorno. O que dá uma consistência para o índice de fundos imobiliários de 9%. E para B35, de 91%. Então o que eu quero mostrar aqui? Que o Tesouro IPCA 2035, ou também conhecido como B35, quando bate uma taxa de IPCA mais 6, ele é realmente muito competitivo, mesmo quando a gente vai compará-lo com a performance adquirindo no mesmo momento, que são momentos teoricamente oportunos, ações e fundos imobiliários no Brasil. Apresentam uma média de retorno muito boa, maior do que esses índices, níveis de taxa de retorno máximo maiores do que o IFIX, né? Apresentou maior do que o IFIX e bem próximo da melhor janela do Ibovespa. E quando o assunto são menores taxas de retorno, levou vantagem também frente ao Ibovespa e frente ao índice de fundos imobiliários. Você deve estar se perguntando o seguinte: pô, Gui, mas aí é o seguinte, o que você está me mostrando aqui é para eu não investir em ações, então chego aqui e esqueço o Ibovespa, e você está falando para eu não investir em fundos imobiliários, cara. Então eu chego aqui e não invisto mais em fundos imobiliários. É isso? Não, tá? Por quê? Eu estou falando para você evitar investir nesses dois índices de maneira passiva. Ou seja, simplesmente ir lá e pegar um índice ou um fundo que replica o Ibovespa nesse momento atual. Ou simplesmente ir lá e comprar um fundo ou comprar um ETF que simplesmente replica o índice de fundos imobiliários, o IFIX, tá? Por quê? Porque historicamente esses ativos, né, esses índices, não apresentaram uma consistência boa em superar opções de títulos públicos da renda fixa. Mas, pô, Gui, qual que é a opção, então? A opção para você ter melhores taxas de retorno, ter boas, excelentes taxas de retorno, é você fazer uma boa seleção de ações e fazer uma boa seleção de fundos imobiliários. E é isso que a gente vem conseguindo entregar com consistência através da seleção de ativos da Finclass. Os assinantes da Finclass vêm tendo um resultado muito maior do que o Ibovespa desde quando a nossa carteira começou e muito maior com consistência contra o IFIX na parte de fundos imobiliários. Então, se você gosta de ações e gosta de fundos imobiliários, isso que eu mostrei para você não significa que você não deva investir em ações e fundos imobiliários. Não, mas pelo contrário, significa que você deva sim investir nessas classes de ativos, mas fazendo uma boa seleção, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. E nada melhor do que contar com bons profissionais para isso. Nós, analistas, dentro da plataforma da Finclass. Mais de 15 pessoas dedicando todo o seu tempo fazendo esse tipo de estudo para selecionar os melhores ativos, as melhores ações e os melhores fundos imobiliários para entregar dinheiro para você. Então, se você quer conhecer um pouco mais da plataforma, o link para assinar, para conhecer, está aqui embaixo, com 30% de desconto para você que acompanhou o vídeo até o final. E, obviamente, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhar com quem também precisa saber dessa informação e se inscrever no canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vem compartilhando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.